Naši mladi su tu animatori isto koji nas razmažu, razgibaju uz naš zbor, tako da imamo i gimnastike. Esta dança que nos faz acordar e fazer um pouco de exercício físico logo de manhã. Isto é muito bom. Parece que tudo mexe, tudo acorda. E agora nós esperamos e acreditamos que possamos ser acordados pelo nosso guia espiritual, nosso líder espiritual, do Padre Jacques Philippe, que fala de uma maneira tão simples e nos deixa ideias muito concretas. Uma das suas palavras é esta: se a nossa palavra, se a nossa oração for feita só diante de Deus, mesmo sem estarmos a pensar nada, mesmo sem especiais emoções, mas com os nossos corações disponíveis e abertos e confiantes, nós faremos a melhor coisa, a melhor oração que existe. Desta maneira, esta oração fundamenta-se no mais importante do nosso coração. Aqui temos o Padre Jacques Philippe. Voilà, bonjour à tous. Et nous rendons grâce au Seigneur et à Marie qui est présente de manière si belle, si forte au milieu de nous, pour cette nouvelle journée que Dieu nous donne. Bom dia a todos. Eu peço a bênção da Virgem Maria para todos. Le Seigneur va vraiment parler à notre cœur. Uzdamo se da će nam danas, ovog novog dana, Gospodin opet govoriti našemu. Nós confiamos que o Senhor fala com os nossos corações e que cada um de nós possa desenvolver belas coisas. Que cada um de nós possa I sposobnije da ljubimo jedne druge. Alors aujourd'hui, que Ele nos torne avaliáveis para cada um de nós. je vais continuer à parler aujourd'hui sur le thème de la foi, de l'espérance et de l'amour. Danas ću nastaviti govoriti na temu vjere, ufanja i ljubavi. Le but évidemment c'est de grandir dans l'amour, Cilj je rasti u ljubavi. mais comme je l'ai dit hier, nous avons besoin de la foi et de l'espérance pour cela. Ali kako sam rekao jučer, zato nam treba vjera i nada. Et donc ce que je voudrais un petit peu traiter avec vous ce matin, Ono što bih danas s vama htio govoriti, c'est comment la foi, l'espérance et l'amour vjera, ufanja i ljubav oui, nous rendent libres. nas čine slobodnima. Oui, nous avons tous un grand désir de liberté. A svi imamo veliku želju za slobodom. Et je pense que c'est une chose qui est tout à fait normale, Mislim da je to posve normalno, mais c'est important pour nous de comprendre É uma coisa totalmente normal. É muito importante para nós compreendermos o que é a verdadeira liberdade. vezana Como é que a verdadeira liberdade está estreitamente unida ao amor. slobodna. A criatura mais livre que jamais existiu é a Virgem Maria. communiquer cette liberté. I mislim da nam ona daje Eu penso que ela também quer comunicar-nos esta liberdade. Maria tinha uma confiança absoluta em Deus. Ela tinha um amor total por Deus. Isso foi o que lhe concedeu a ela uma total liberdade. Vamos pedir à Virgem Maria tijekom que nos conduza nesta manhã e neste dia Pour que chacun de nous puisse découvrir cette véritable liberté. da bi svatko para que cada um de nós possamos descobrir a nossa verdadeira liberdade. O que Deus quer dar a cada um dos seus filhos. Vamos agora confiar-nos à Virgem Maria neste pequeno momento, que possa conduzir tudo durante este festival. Maria, queremos entregar-nos a Ti.
Nós te agradecemos por seres a nossa mãe. Et viens nous conduire Nós te agradecemos por nos acolheres como teus filhos. Vem conduzir-nos à plenitude do amor, à plenitude da liberdade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Alors, comme nous le savons, frères et sœurs, Braćo, Como sabemos, irmãos e irmãs, svaki čovjek todos temos um grande desejo de liberdade. Sobretudo depois de alguns séculos, esta sede de liberdade manifestou-se na nossa sociedade. de manière parfois ambiguë, koji puta na dvosmislen način Algumas vezes até de uma maneira ambígua. Ao mesmo tempo, há desejos legítimos. O grande desejo da liberdade. l'Évangile par exemple, kad čitamo Sveto pismo, Lemos na Sagrada Escritura, por exemplo, slobode. o Evangelho apresenta-se como uma mensagem de liberdade. E muitas vezes dizemos que Cristo veio para nos tornar livres. Jesus diz no Evangelho de São João: a verdade far-vos tornar-vos-á livres. Sveti Pavle Isto quer dizer, São Paulo diz-nos, todos, João Paulo diz, vós foram chamados, São Paulo diz-nos, todos foram chamados à liberdade. Onde estiver o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Então, o homem deseja a liberdade. da bi nam dao Cristo veio para nos dar a liberdade. Então, tudo vai bem. Mas, na prática, as coisas não são tão simples. entre la manière dont l'Évangile comprend la liberté jer Porque a maneira como o Evangelho compreende a liberdade moderne où nous comprenons la liberté i način na koju danas não é a mesma que a nossa sociedade moderna a compreende. parlera tout à l'heure. o tome će Há bastantes diferenças, já vamos ver isso mais adiante. É uma verdade que também marcou a nossa civilização depois de alguns séculos. ta velika A grande mentira do ateísmo é fazer-nos acreditar que Deus é inimigo da liberdade Oui, que Dieu, avec ses lois, avec ses commandements, Bog sa e que Deus, com as suas leis, com os seus mandamentos, é como que nos impede de ser livres de fazer aquilo que quisermos. E por isso, para que o homem possa recuperar a liberdade, então é preciso desfazer-se das coisas de Deus e de todas as formas de religião. Isso é a grande mentira do ateísmo. soit libre, il faut se débarrasser de Dieu. a da bi čovjek bio slobodan mora Para ser livres, temos que nos desfazer de Deus. Deste modo, caminharemos para uma catástrofe. Algumas vezes nós temos esta tentação de pensar desta maneira, de que Deus é o inimigo da liberdade humana, porque o Evangelho diz-nos exatamente o contrário. Que Deus não é inimigo da liberdade humana. Ao contrário, Ele é amigo da nossa liberdade. Deus é a fonte da nossa liberdade. taj koji spašava. Ele é aquele que vai salvar a nossa liberdade. Oui, tout ce qui peut l'empêcher Justamente porque quando tiramos do homem tudo o que vai tornar verdadeiramente livre, Paradoks evanđelja este é o paradoxo do Evangelho. Quanto mais estivermos próximos de Deus, quanto mais obedecermos a Deus, por amor, com certeza, quando procuramos a vontade de Deus, então estamos mais livres, somos mais livres. Ao contrário, quando nos afastamos, postoji corremos o risco de perder esta liberdade. Eu dizia há uns momentos que a
A mentira do ateísmo é justamente colocar o Evangelho no caixote do lixo. Alors on pourrait en parler longuement, mais Porque então seríamos livres. Não, isso é o que não, isso é exatamente o contrário. Eu vou-vos dar aqui exemplos de umas coisas simples. Onda više Fora de Deus, não há absolutamente nenhuma pessoa que nos possa fazer misericórdia. Não haverá mais pessoas para perdoar-nos. Não haverá uma pessoa que nos diga o seguinte: é verdade que tu és pobre, pecador, é verdade que tu fizeste muitos erros na tua vida, mas o meu amor é muito maior do que os teus pecados. Mas se o teu coração te condena, Deus é muito maior que o teu coração. Isso deve ser terrível para o mundo de hoje. Queiramos ou não, grijeha nous portons svojih. nós carregamos o peso das nossas faltas, dos nossos erros. Se não há Deus, não haverá nenhuma pessoa que nos ofereça a misericórdia. E não haverá ninguém que nos acolha como nós somos, pobres. Não haverá um pai que acolha o filho pródigo quando ele retorna a casa e que nos liberte com o seu amor e a sua ternura e que queira curar o nosso coração. Às vezes queremos ser pretensiosos e arrogantes. No dijete, un enfant blessé ranjeno dijete, et qui ne sait plus E somos como uns filhos perdidos, feridos, que nem sequer sabem qual é a sua casa, que não têm um pai para o acolher ou amar. Isso é dramático. dobra A boa nova do Evangelho, a boa notícia, é que qualquer que seja o teu erro, a tua falta, podes voltar a casa. O Pai do céu está aí e te espera para te amar, para curar o teu coração, i da para libertar-te de todo o mal que tu pudeste alguma vez ter feito. Isso é um presente extraordinário. o slobodi, Gostava de falar-vos de algumas coisas sobre a liberdade que são exigentes. Isso vai-nos supor um pouco mais de atenção. Eu espero que estejam todos bem acordados. Pode ser assim? može Então, podemos então ir neste ritmo? liberté. želio bih dakle da razmišljamo o slobodi. Gostava que refletíssemos um pouco sobre a liberdade. O mundo moderno, quando nós falamos sobre a liberdade, o que é que a gente tem, o que é que as pessoas têm na cabeça? Eu gostava de vos dar 4 aspectos da liberdade. Comprendre la liberté, 4 načina shvatiti 4 maneiras de compreender a liberdade que prisutnim estão presentes na cultura moderna, pozitivnim com certos aspectos positivos aspektima. donc 4 e com alguns problemas também. 4 maneiras de compreender a liberdade de hoje, com dificuldades. Kako da riješimo Vamos ver como é que resolvemos estas dificuldades pojma shvaćanja para chegarmos verdadeiramente a uma noção de liberdade. Aquele que nos propõe o Evangelho, aujourd'hui, a primeira maneira de conceber a liberdade no mundo de hoje confondre la liberté avec la puissance. pomiješati slobodu sa moći. Qu'est-ce que c'est que é confundir a liberdade com o poder. E o que é a liberdade? de tout contrôle, A liberdade é a capacidade de transformar tudo, de controlar tudo, Pazi, stvarnost onako kako ja hoću. et plus on est puissant, transformar a realidade como a mim me dá gosto, como eu gosto. Portanto, quanto mais poder eu tiver, quanto mais então poderei, enquanto mais poder eu tiver, mais liberto eu me sinto. A primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, Jedan muž eu estava convidado para fazer uma pregação nas paróquias e quando me convidaram para ir aos Estados Unidos, eu dei-me conta que me tinha esquecido o meu pijama em França
e disse ao meu amigo que me acolheu no aeroporto: Pour acheter un pyjama. Možemo li otići? podemos ir ali a um supermercado Intermarché para ir comprar um pijama? Entramos num supermercado, Vêtements, les pyjamas. I išli smo na odjel za odjeću. entramos na zona dos pijamas e quando eu cheguei àquele lugar, o que é que eu vejo? Vejo pijamas do Superman, pijamas do Spider-Man, tudo dos superpoderes, super-heróis. E eu pedi à vendedora que me Dorman. pedi à vendedora se tinha um pijama normal para não trazer. Eu não sou super-homem, eu sou um simples sacerdote. Não me interessa ser um super-homem, Ça me suffit. To mi je porque tenho um super Deus. Por isso, para mim, é suficiente. Bon, j'aime beaucoup les États-Unis d'Amérique. Hein. jako volim Sjedinjene Američke Države. J'ai de très bons amis. Eu fui aos Estados Unidos e fui acolhido por muito bons amigos que tenho lá. E é a simples tendência da cultura moderna. Queremos ser todos super-heróis, com superpoderes, e assim seremos mais livres. Isso é verdade que o progresso da tecnologia nos faz sentir mais livres. Dobar mikrofon koji funkcionira. Por exemplo, um microfone que se põe em uso para ser escutado por 3.000 pessoas, todos estes bens Il a transformé certaines situations. mas haverá momentos em que eu não tenho esse poder, em que não posso usar essas mesmas. E então aí vejo-me pobre e não consigo controlar as coisas. C'est un peu douloureux. E tudo é assim. Muitas vezes, então, isto torna-se muito doloroso. Quer isto dizer que não somos livres? Isso é outra pergunta. Talvez eu não seja livre de mudar as coisas, de as transformar, mas sou livre de aceitar a situação, de colocar-me nas mãos de Deus. Imati povjerenja da je Gospodin uzame i onda kad sam jadan i nemoćan. E sou livre de confiar em Deus, mesmo quando eu sou pobre e impotente. Exercer a nossa liberdade não é sempre, nem sempre significa exercer um poder, transformar as coisas. Algumas vezes, transformar as coisas é possível e até pode ser uma coisa boa. Ser livres, mas ser livres também, quando eu sou pobre e impotente, aceitar na fé e na esperança, colocando-nos nas mãos de Deus. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é compreender a liberdade. Često puta imamo sklonost da Temos sempre a tendência de identificar a liberdade Oui, et plus com a possibilidade de escolher. libre. to smo slobodniji. Et c'est vrai que Quanto mais podemos elegir, então mais me sinto livre. É verdade que na tendência moderna nós gostaríamos de escolher tudo. choisir d'avoir un garçon ou une fille, Izabrati Escolher um rapaz, ou escolher uma rapariga, escolher a sua própria sexualidade, como se a vida fosse um grande catálogo com um grande abanico e pudéssemos escolher absolutamente tudo. tu slobodu ja Essa liberdade é a que eu chamo de liberdade do supermercado. Quando nós vamos ao supermercado, o supermercado é tão grande, tem muitas mais possibilidades de eleição, então eu sinto-me mais livre. A publicidade insiste muito nisto. zbor. hein, moi, É bom ter a capacidade de eleger. Godina sam Há 40 anos que eu gostava de ir a um país comunista. Eu não via
grande coisa nos mercados. Havia uma só forma de batatas Volimo imati velike moderne supermarkete. e é muito bom de encontrar as coisas que existem num supermercado, mas isso também me cria alguns problemas. U kupovinu su Eu não vou muitas vezes ao supermercado fazer compras, mas algumas vezes a comunidade pede-me para ser eu a encarregar-me das compras. Rayon du supermarché, i onda uzmem Eu agarro no meu carro, vou ao supermercado jogurt. quand je suis devant le rayon e digo vou comprar iogurtes. Quando eu vejo a fila de iogurtes, há 60 classes, 60 tipos de iogurtes. Então qual é o iogurte que eu vou comprar? 85 različitih četkica za Há 485 formas diferentes. Qual é que eu compro? Mais parfois, É bom poder escolher. Quando há muitas possibilidades de escolher, ça peut être aussi une cause d'angoisse. to može biti mas isso causa-me uma certa angústia. Mais nous avons É besoin bom saber escolher e poder escolher, mas se necessitamos, mas precisamos de alguma coisa que nos oriente na nossa seleção. Precisamos de uma certa luz e uma liberdade que nos permite ver e escolher todas as possibilidades. je onaj c'est un petit peu ça. Quais é que são as boas eleições, nossas seleções? Isso é um pouco aquilo que acontece num drama moderno, porque há uma eleição, há um patamar de escolha tão grande que se eu não tiver uma luz e uma verdade, o Deus do Evangelho, que me permite fazer uma boa seleção, ćemo svoje que limita a minha liberdade da ju vodimo. para voltar a conduzir a minha própria liberdade. Não há liberdade se não houver uma referência a uma luz e a uma verdade. Porque se isso é só a liberdade de todas as eleições possíveis, sem luz, sem sabedoria, sem verdade, Eh bien, ça peut être très lourd à porter parfois. To koji isso pode ser muito pesado para viver. u svijetu postoji Quando uma pessoa se angustia na vida moderna, porque não tem a liberdade imensa, estamos perdidos porque não temos luz. boraviti, Há uma coisa que devemos compreender bem: cada vez que escolhemos, isso supõe uma certa renúncia. berem Eu decido casar-me com uma rapariga, znači da se ne mogu quer dizer que eu não vou escolher as outras. se odreći. Escolher é renunciar a alguma coisa. Não é uma violência que nos faz Deus, é a realidade da vida. Et on trouve parfois ce problème aujourd'hui Koji puta danas vidimo taj problem, de certaines personnes neki ljudi Encontramos algumas vezes na vida algumas pessoas que querem preservar a sua liberdade e não se decidem, não se comprometem od cure do cure, e vai mudando de rapariga em rapariga. si j'en choisis une, je vais renoncer aux autres et c'est trop dur. jer ako jednu Se eu escolher uma só, tenho que renunciar às outras, evidentemente. Isso resulta bastante difícil e por isso acabam por não se comprometer nunca e passam ao lado das coisas que são essenciais na vida. Essa é a tendência do mundo moderno. angažmana, Temos medo de nos comprometermos. C'est un peu comme sur Internet. kao na internetu, É como a internet, o surfing, ou ir de página em página, de citação em citação, vamos de pessoa em pessoa, de amizade em amizade, e nunca se comprometem, nunca acabam por tomar nenhuma decisão, porque têm receio, porque temos medo de comprometer-nos. E preferimos
passar na superficialidade das coisas e não ir à profundidade das coisas, na profundidade do amor. ljepotu É entrar na beleza da vida, na profundidade da existência humana. Então temos que escolher. Chaque fois que nous faisons un choix parmi d'autres, i kad god izaberemo E cada uma vez que fazemos uma eleição com respeito às outras pessoas, isso supõe uma certa renúncia. É a condição necessária para avançar. maintenant une troisième manière Eu gostava de ver convosco ainda mais uma terceira maneira de ver a liberdade, que é muito frequente neste mundo. shvaća slobodu. oui, c'est d'identifier la liberté avec l'indépendance. É comparar a liberdade com a independência. Perdão, é confrontar a liberdade com a independência. Et donc d'identifier liberté et indépendance. Dakle, slobodu i Identificar a liberdade e a independência. O que é que significa ser livre? Oui, je fais ce que je Não depender de pessoas. Faço o que eu quero, compte à tomo as minhas decisões, não tenho que ser controlado por ninguém. Sou livre e independente. Há uma certa parte de verdade. certaine autonomie. mora izgraditi određenu autonomiju. Cada de nós tem que construir a sua própria autonomia. Temos que aprender a depender de nós próprios mesmos, não depender dos outros, da família, de maneira infantil. É necessário que eu tome as minhas responsabilidades e que assuma as minhas decisões pessoais, Stalno tuđu que eu não esteja sempre a ser confrontado com aquilo que é a vontade dos outros. Isso é necessário e positivo. Mas atenção, para não cair numa ilusão. ono neovisan. Parce que É ser totalmente independente. Isso já não é possível. Precisamos uns dos outros e dependemos também de uns e dos outros. Há muitas coisas que Deus nos quer dar, mas eu não posso recebê-lo só. Vou receber através dos outros. É uma dimensão social da existência. Ovisni Para aceitar depender dos outros, para o meu crescimento pessoal, pela minha educação, la vie, za mnogo temeljnih potreba života. muitas necessidades básicas da vida eu necessito e dependo dos outros. Mas simplesmente há que reconhecer isto e aceitá-lo. Ninguém é autossuficiente. Ninguém pode realizar-se por si mesmo. très belle de l'existence chrétienne que nous devons comprendre, vous voyez. Mislim da postoji jedna lijepa dimenzija kršćanskog života, egzistencije, Há uma bela realidade da existência humana que devemos compreender. Que sempre temos consciência que ninguém pode realizar-se por si mesmo. Os homens, as mulheres, não podem organizar-se Que dans un mystère d'alliance. odajstvo Oui, vezivanja. dans une relation se não estiverem disponíveis para um mistério de aliança, uma relação profunda com as outras pessoas. Uma aliança, uma fidelidade. d'alliance avec Dieu, Je ta Primeiro, a aliança com Deus, plus fondamentale. ni Mais sans ce mystère d'alliance, que é a verdadeira e é fundamental. Sem esse mistério da aliança com Deus, de que eu sou filha de Deus, que sou filho do Pai, fidélité à l'amour de Dieu, vjernost živim eu vivo uma fidelidade do amor de Deus. Isso é essencial para construir-nos. alliance les uns avec les autres. moramo sklapati saveze jedni s drugima. Depois precisamos de fazer alianças uns com os outros. Há certamente vocações diferentes. Pode ser a aliança entre o homem e a mulher no matrimónio, a aliança com uma família, a aliança com uma comunidade religiosa. Ça peut être aussi toutes les communautés qui existent dans l'Église. Pode ser
toutes les formes de partage, como todas estas comunidades que existem na Igreja, todas estas formas de associação são totalmente necessárias para construir-nos. Como eu dizia há um momento atrás, se eu não vivo uma aliança profunda com Deus e com a Virgem Maria, ljudima na ovoj zemlji, com as pessoas humanas que estão na Terra, então eu vou ficar na superfície das coisas, não entrarei verdadeiramente na profundidade do amor. najdublju i najljepšu oui, de stvarnost la relation avec l'autre. Hein. odnosa s drugom osobom. Et on voit parfois des gens comme ça qui Se eu não estou em relação com os outros, há pessoas que passam uma vida de comunidade em comunidade, de paróquia em paróquia, e são como as abelhas que vão tomando pólen em cada flor, mas não se detêm em nenhuma parte. E na sua vida estão sempre na superfície. Não têm consciência do seu valor, da sua beleza. Não existe uma maturidade humana sem amizade e aliança, sem uma fidelidade a Deus. Não existe fidelidade a Deus, a fidelidade à Igreja, fidelidade à comunidade e à família. Não sempre é fácil, porque a relação com os outros é exigente. Por exemplo, no matrimónio, personne, Živjeti mnoge godine, živjeti cijeli život viver todos esses anos, toda a vida com a mesma pessoa, isso é uma exigência muito alta. Mas, ao mesmo tempo, sredstvo mojeg osobnog é um meio muito exigente e poderoso da minha própria conversão pessoal. Esta fidelidade ao outro é uma fonte de alegria e de amor. koji put Também é fonte de sofrimento. kontrolirati, Eu não posso dominar o outro. govara tuž uvijek na sve moja sva A outra pessoa nem sempre responde às minhas aspirações. Justamente aí está a dificuldade no relacionamento com os outros. romantique, ne zadovoljiti se romantičnom ljubav, Não posso contentar-me só de um amor romântico, simplesmente superficial e emocional. Isso obriga-me, esta fidelidade obriga-me a ir ao encontro do amor autêntico, que acolhe o outro como ele é. Um amor que é paciente, um amor que perdoa. décrit dans la lettre aux Corinthiens, ljubav koju nam Pavao Este amor que está escrito na carta de São Paulo aos Coríntios, este amor que nos obriga a aprofundar e a fazer alianças de liberdade com os outros. Não é sempre fácil, mas é muito positivo. Porque o outro é diferente, eu não posso controlá-lo, eu não posso dominá-lo. Mas o outro obriga-me a crescer, obriga-me a converter-me, obriga-me a ir profundamente no amor. E isso é extremamente positivo. razumije. Tristemente, nós não compreendemos isto hoje. hein, on croit que tout est fini. Muitas vezes, quando estamos em crise, quando tudo está determinado, uma pessoa procura outra Un petit peu. procura outra relação Peut-être il y a une crise Postoji neka e vou falar um pouco de mim. Talvez exista uma crise entre nós. teškost da se ide više u dubinu. oui, de descendre d'un Há uma possibilidade de ir profundamente, de descer profundamente ao coração de Deus. Não a amar de uma maneira humana e superficial. aimer de manière divine, Na božanski hein, način. et aimer comme Dieu. Amar de uma maneira divina, amar como Deus ama. Davanju nešto o C'est tome que govoriti. les crises que nous vivons parfois, Krize koje proživljavamo koji put, As crises que vivemos algumas vezes ali one nas tjeraju u dubinu. Da se više oslanjamo na Gospodina.
I to doista za nas postaje milost. Dakle, sloboda ne znači biti potpuno neovisan. Čovjek treba osvojiti određenu osobnu autonomiju, ali isto tako stvarati saveze jedni s drugima. S Bogom, s ljudima koje Bog stavlja na moj put. Et la véritable liberté, A istinska sloboda c'est d'être fidèle à cette Mas a liberdade genuína et non pas de changer tous les ans. a ne mijenjati svake godine. Alors je voudrais maintenant passer à un quatrième point. Sada bih govorio o 4. točki. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? Je li jasno ovo što sam do sad rekao? Vous me suivez? Pratite me? No tengo audio, no tengo audio. Donc vous n'êtes pas tous en train de dormir? Ne spavate? Non. Ne? Bon. Merci Seigneur. Hvala ti Bože. Alors je voudrais maintenant vous présenter une quatrième manière de voir la liberté qui est fréquente aujourd'hui. Sad ću vam govoriti o 4. načinu C'est de, prikazivanja slobode danas. c'est de confondre la liberté, Pomiješati slobodu oui, avec la spontanéité. sa spontanošću. Qu'est-ce que c'est qu'être libre? Što znači biti slobodan? Être soi-même, Biti svoj, faire ce que je désire, raditi što mi e suivre assim para fazer o que eu desejo, seguir o meu coração, les décisions dans la vie, tomar as minhas decisões na vida, izvanjski zakon, mais prendre les décisions de ma vie, nego donositi životne odluke oui, à partir d'un élan intérieur, iz nekakvog unutarnjeg elana oui, qui est dans mon cœur. koji imam u svom srcu. Concevoir la... fora da minha. Alors, est-ce qu'elle est fausse? Je li to pogrešno? Je dirais oui et non. Rekao bih i da i ne. Oui, cette idée n'est pas fausse. To nije pogrešno. É uma questão de dizer sim ou não. Isso é uma ideia errada, C'est à cela que l'Esprit Saint veut nous... numa maneira, num caminho estreito, Malo kroz o djelo Espírito Santo guia-nos passo a passo. nous O purifier Espírito Santo guia-nos palavra por palavra, srce. de manière à ce qu'un jour, Tako da jednog dana eh bien justement, nous puissions suivre notre cœur. ti svoj kršćanski život Oui, pas simplement comme l'obéissance à une loi, ne kao poslušnost nekom zakonu, mais comme un élan qui nous habite. nego kao elan koji u nama Oui, živi. c'est ce qu'on voit dans la vie des saints. Oui. To se vidi u životima Oui, svetaca. quand Mère Teresa sert les pauvres, Kad majka Terezija služi siromasima, c'est pas pour obéir à une loi, to nije zato što je Se- poslušno, c'est l'amour qui c'est ce qu'on voit dans la vie de tous les saints. o que vemos na vida de todos os santos, e que nos promete a Sagrada Escritura. Há uma passagem preciosa do livro de Jeremias, poglavlje 31. capítulo 31, versículo 31 e seguintes. Il annonce une alliance nouvelle, On najavljuje novi Eu farei uma aliança nova, la loi de Dieu, savezu. e nessa aliança nova a lei de Deus estará escrita apenas simplesmente nas tábuas de pedra, e isso se escreverá no coração do homem. Isso é uma bela promessa. Um dia virá em que obedeceremos a Deus e cumpriremos a vontade de Deus, Kao izvanjsku não simplesmente como uma obrigação exterior escrita na pedra, zato što je duh simplesmente porque o Espírito Santo muda o nosso próprio coração. Isso é uma maneira espontânea. Vamos obedecer à lei de Deus, estando empurrados pelo amor e não apenas por uma obrigação. sveti vodi. seulement il Aí seremos conduzidos pelo Espírito Santo. Só temos que compreender uma coisa: para chegar a essa liberdade parce que notre cœur est blessé. é necessário tempo, porque o nosso coração está ferido. O nosso coração é complicado
isceljenje i treba čišćenje. Precisa de cura e de purificação. Mais à condition que le cœur Ali pod uvjetom A da condição de que o coração seja purificado. É bom que o Espírito Santo preencha o nosso coração para que o movimento que ele anima no nosso coração não seja o egoísmo, mas um movimento que anima o nosso coração seja realmente o amor. É isso que Deus nos dará. E isso leva um certo tempo. Isso supõe um trabalho do Espírito Santo. Isso supõe um trabalho pessoal sobre nós mesmos. Ele toma tempo e paciência. Eu gostava de ficar livre agora, em seguida, sem esforço nenhum, sem ter que fazer trabalho. Isso é uma ilusão. Eu ponho-vos um exemplo quando vemos a televisão. moi, ce que je préfère, c'est le patinage artistique. O que eu gosto é de ver a patinagem artística, é magnífico. Gosto de ver o patinador com o seu par e dança com movimentos livres, com uma bela música, com movimentos perfeitamente belos e perfeitos. Isso dá um sentimento de liberdade. kako klize po ledu, J'en suis absolument incapable. Assim como eu bailar no gelo, dançar no gelo seria impossível para mim. No entanto, e acho lindo, mas para chegar a esta liberdade na nossa vida real, para eles fazerem isto, passam horas e horas de trabalho, é indispensável. slobodni u 3 minuta. Não podemos ser livres em 3 minutos. É necessário abrir-nos ao trabalho do Espírito Santo. E há todo um caminho de purificação do coração, Osobnog uma conversão pessoal. E isso é absolutamente indispensável. Felizmente que esse trabalho interior Mais c'est surtout exige o nosso esforço, mas sobretudo é um trabalho de Deus, felizmente. Porque a pessoa em si não se pode mudar, mas Deus quer transformar-nos. Deus quer dar-nos um coração novo. Temos que oferecer o nosso coração a Jesus, dar o nosso coração a Maria. malo pomalo Aí haverá um trabalho muito bom que se possa fazer, mas é preciso a paciência. jako lijepo je slijediti É bom podermos seguir os nossos desejos. A publicidade empurra-nos para isso. smije. Uma coisa que nos faz correr na publicidade é essa ideia de sermos livres, faz o que te apetecer, ser tu mesma, segue os teus desejos. Quando vemos o resultado final, todo mundo faz a mesma coisa. Toda a gente faz os mesmos, todos vestem os mesmos vestidos. Eu ontem, andando na rua, havia uma rapariga que levava uns jeans pelos joelhos. doit être très ennuyée avec son bout de jean troué. Valjda je nezgodno da ima rupu na Puis après, j'ai vu koljenu. une deuxième fille avec des troisième, une Com uns jeans rotos e vi uma terceira, quarta e quinta raparigas e com as calças todas rotas. E eu não acreditava que isto pudesse corresponder a um acidente, mas é a moda. É assim. E uma pessoa quer ser livre e, no entanto, damos contas que somos prisioneiros da publicidade. Vidite, Seguir os desejos do vosso coração não é mau, c'est d'opérer un discernement. desde que se cumpra esta condição. É preciso um discernimento, porque o coração do homem é complicado. O coração da mulher também. Não vou aqui dizer qual dos dois corações é mais complicado. Esse até pode ser perigoso. No entanto, todos nós temos um coração complicado. Às vezes temos desejos contraditórios
E há até certos desejos profundos, desejos que vêm de Deus, U skladu s našim identitetom desejos que correspondem à nossa identidade, à nossa vocação. koje treba slijediti. Oui, les désirs de l'esprit, Então, sabemos seguir estes desejos. Desejos do Espírito, aquilo que existe de melhor entre nós. Puninom života, A nossa aspiração é viver totalmente ao serviço. slijediti te želje. Esses desejos temos que os seguir. Muitas vezes, quando o Senhor nos chama numa vocação, esse desejo é colocado dentro de nós. É bom seguir esses desejos. Treba to Há que ter um discernimento e fortalecê-lo, mas temos que os seguir. Naprotiv, znate da u našem srcu postoje i druge želje qui ne viennent Quando temos outros desejos no nosso coração que não vêm da profundeza, que não vêm do Espírito Santo, iz naše ranjene que vêm da nossa psicologia ferida, psihe nas tjera oholost, nos às vezes temos o orgulho que empurra as nossas ambições, uma reação negativa, mnoge nossa culpabilidade, tantas coisas que nos fazem desejar ser algumas coisas que não são boas, que são tentações. slijedi neke želje, qui sont vraiment E quando alguém segue os seus desejos que são muito superficiais, isso pode levar a uma catástrofe. je toliko kao danas, Quando uma pessoa fala de liberdade no mundo de hoje, há uma contradição. alcool, Há dependências à droga, ao álcool, ao sexo. koji puta na strašan način gubimo slobodu. A pessoa perde a sua liberdade de uma forma terrível. d'où vient Se desejamos simplesmente satisfazer esses desejos e perguntamos de onde é que veio este desejo, e uma pessoa dá-se conta que está amarrado quando Deus quer nos libertar disto tudo. É necessário estarmos em vigilância, na oração. Da u razgovoru s drugima donc nous devons faire un discernement. Algumas vezes, em relação com os outros, fazemos um discernimento. Quais são os desejos que devemos seguir para ser cada vez mais livres? Será que isto vem de Deus? Para discernir, Oui, je lisais un article dans le journal il y a para discernir é preciso ser prudente para poder escolher. Eu li agora há pouco tempo num jornal une des causes de mort principales, gdje je jedan od glavnih uzroka smrtnosti c'est les overdoses neke de doze certaines drogues. há uma overdose de algumas drogas. Às vezes as pessoas começam para satisfazer os seus caprichos e acabam por ser escravo. moći ćemo slijediti. É verdade que temos que seguir o nosso coração. To pretpostavlja Isso supõe que o Espírito Santo fará o seu trabalho no nosso coração. Isso supõe tempo e paciência. načina na koje se Eu evoquei aqui 4 maneiras de conceber a liberdade, com o seu lado positivo, com problemas. E agora o que é que vamos fazer? Como é que vamos resolver este problema? istinske Mais on va shvaćanja slobode. Como é chegar a uma verdadeira... Vamos fazer uma pequena pausa. Como é que vamos chegar à verdadeira liberdade? E depois vamos seguir. Hvala lijepa. Je crois que ça fait partie de cette belle liberté des enfants de Dieu, Mislim da to spada Lá se Božje. que de pouvoir utiliser vamos passar da liberdade para os sinais de Deus, para utilizar o nosso coração para a glória de Deus. Expressar o nosso amor pelo Senhor.
Justamente porque estamos inundados do amor, por isso encontramos esta verdadeira liberdade. Expressar a nossa alegria e o nosso louvor a Deus. Eu gostava agora de fazer a reflexão seguinte. Kako se na nek Vimos certos conceitos de liberdade sa pozitivnim stranama I poteškoćama. com os lados positivos e os lados negativos, várias perspectivas. E como é que vamos compreender a liberdade cristã? La réponse à cette question est relativement simple. Mislim da je odgovor na to pitanje relativno jednostavno. Eu creio que a resposta a esta pergunta é muito simples, mas é preciso compreendê-la e praticá-la. Da poteškoće koje su vezane uz pojam slobode Les impasses A dificuldade relativa à noção de liberdade supõe, a verdade que eu acabo de invocar é que o que nos separa do amor da liberdade. Eu creio que como se explica, como compreender a verdadeira liberdade é colocar em união perfeita a liberdade e o amor. E a verdadeira liberdade é a liberdade de amar. Eu gostava de desenvolver este pensamento, esta ideia de que é simples e importante. Não há amor sem liberdade. slobode Não há verdadeiramente liberdade fora do amor. postoji ta je međusobna veza koja je važna. Oui, il n'y a pas d'amour sans liberté. É um enlace recíproco, portanto, não há amor sem liberdade. Porque que a liberdade é importante? Porque a liberdade é preciosa. Bog toliko poštuje Porque que Deus respeita de uma maneira tão importante a liberdade? više poštuje ljudsku slobodu. Creio que Deus respeita bastante a liberdade dos homens. Seria bom que houvesse uma certa limpeza entre nós. Notre liberté. Ali jedna stvar je sigurna, Bog poštuje našu Deus respeita a nossa liberdade. Deus quer o amor. pritisak, strah. Mais Dieu, ce que Dieu désire de notre part à nous, Od nas želi Deus o que quer de nós é o nosso amor. vous savez que Um amor que não se imponha, um amor livre, um amor entre duas pessoas vrijedila ime ljubav, que merece essa mesma designação de amor, que é que as duas pessoas sejam livres. Se as duas pessoas não forem livres, então estão obrigados a exigências, seja pela sua idade. Então não há um amor autêntico. dvoje ljudi ces deux O personnes, que é o amor entre as duas pessoas? vjeruju, mais de manière libre. É que cada um ofereça o amor de um ao outro de uma maneira livre. Vós sabeis, na história da Igreja, no matrimónio, stoljećima borila a Igreja durante séculos e séculos međusobnog pristajanja. Comme une condition pour le mariage. advogou a liberdade entre os noivos com uma condição para o matrimónio. Muškarac i žena Quando o homem e a mulher dizem sim um ao outro, que esse sim seja verdadeiramente livre. E isso é que faz o preço do amor. Eu dou-me a ti livremente. À moi, i znam da kad se ti meni Eu sei que quando tu te dás a mim, aha, to não é por medo nem por obrigação. E se tu te dás a mim, é livremente. Isso é que é o amor. parce qu'elle est la condition A liberdade a liberdade tão preciosa é a condição do amor. Tu respeitas a tua liberdade mi moramo e também devemos respeitar a liberdade dos outros. često hoćemo manipulirati, Procuramos muitas vezes manipular o outro, obrigá-lo a fazer aquilo que nós queremos.
Isso torna falsa a relação de uns com os outros. Moju autoritet. Quando obrigarmos as crianças, por exemplo, Respecter. o que permanece muito importante é respeitar o outro, na sua liberdade. Kako Bog Quando tu respeitas a tua liberdade e a do outro, quando tu és paciente, tu esperas Mais il entre pas, on tape sur la porte. e bates à sua porta. Je me tiens à la porte et je frappe. stojim na vratima i kucam. Comme dit le livre de l'Apocalypse. E quando outra pessoa te fecha a porta, eu espero e volto a bater à porta. E no Apocalipse diz: se alguém me abre, eu entrarei e comeremos juntos. O Senhor bate à porta até que lhe abre. Tu és o amigo, Senhor, da liberdade. Deus não quer escravos. Deus quer filhos Varaju na njegovu que ljubav. respondam livremente ao seu amor. Dakle, nema autentične ljubavi Então não há amor autêntico sem liberdade. Por isso a liberdade é preciosa. Ça, c'est peut-être une chose que parfois on oublie trop. É por isso é necessário também dizer o inverso, porque muitas vezes esquecemos isto mesmo. Não há verdadeira liberdade fora do amor. É bom ser livre. J'ai quitté ma famille. Eu tenho 20 anos, eu deixei a minha família, Je suis allé eu andei quilómetros e já estudei na universidade, eu sou livre. Os meus pais não estão aqui para me vigiar. Viva a liberdade! Isso é muito bom. pitanje. Mas há uma pergunta que temos que fazer. O que é que tu fazes com a tua liberdade? Qu'est-ce que tu fais de ta liberté? Šta činiš od svoje slobode? Hein, est-ce que tu vas utiliser ta liberté Hoćeš li koristiti Vais utilizar a tua liberdade simplesmente para satisfazeres os teus caprichos? Como é que vais utilizar a tua liberdade? Para dar-te por amor? Para construir a tua vida? Para construir a tua personalidade? Para aprender a amar verdadeiramente? No respeito e na ternura, no serviço, no dom de ti mesmo. là que se trouve vraiment l'exigence de l'évangile. I to je zahtjevnost. Aí encontram-se verdadeiramente a exigência do Evangelho. Há palavras de Jesus que são fortes. Jesus diz-nos o seguinte: I svoj život. Oui, la paix aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E aquele que aceita perder a sua vida, et je crois vai salvá-la. Možemo reći istu stvar o slobodi. E nós poderemos dizer exatamente a mesma coisa pela liberdade. Aquele que quiser salvar a sua liberdade, Ne želi que não quer comprometer-se com nada, će biti que quer estar absolutamente livre, dépendre de rien et de personne. ne ovisiti ničemu i não depender de nada nem de ninguém, bi se prohtje. Et malheur à qui tu... fazer somente o que quer. Oui, cette personne qui veut Aquele que tocar a tua liberdade, aquela pessoa que quiser salvar a sua liberdade, Na kraju izgubiti. essa pessoa vai acabar por perdê-la. Será escravo de si mesmo, dos seus caprichos, dos seus desejos. Jésus nous dit au contraire, Isus nam kaže, nam Jesus diz-nos o contrário. Se tu perdes a tua liberdade, daruješ svoju slobodu, melhor ainda, se tu dás a tua liberdade para amar, servir. para fazer uma aliança, para servir a Deus, para servir a tua família, crkvi, braći i sestrama, para servir os teus irmãos e as tuas irmãs, para estar ao serviço do bem da humanidade. Isso pode ser de mil maneiras. Não pode ser um serviço social, pode ser um serviço social, pode ser uma investigação científica, pode ser a arte, a música. Nós temos tantos músicos aqui. Nós não podemos viver sem beleza. ću načina da budemo u službi. Há mil maneiras de dar serviço de uns aos outros, mas também se utilizas a tua liberdade
Će i sestare. para pôr-te ao serviço dos teus irmãos e irmãs, para dar-te por amor, tu vais salvar a tua liberdade. Veća. Oui. Et plus tu seras dans cette dynamique, E ela será cada vez maior e entrarás então na dinâmica do amor. pas par contrainte ou par... Entrarás na dinâmica do dom de ti mesmo, não por medo, nem pela exigência, mas pelo dom de ti mesmo no amor. E cada vez vais te sentir mais e mais livre. Uma palavra muito forte de São Paulo, na carta aos Gálatas, por exemplo, Pavao brani há que defender a liberdade dos cristãos contra as falsas obrigações, protiv prevelikog contra pesos que se colocam sobre os nossos ombros e leis que nos obrigam. Temos que salvar a liberdade das comunidades cristãs. Não impor-lhes obrigações cijelog Mojsijevog de respeitar a lei de Moisés, etc. Temos que lutar para preservar a liberdade dos cristãos. Ao mesmo tempo, São Paulo também diz, quando ele fala dele mesmo, eu sou livre postao sam sob o olhar dos outros porque me tornei servidor dos outros. Sou livre para exercer esta liberdade e utilizo-a para me colocar ao serviço dos outros. Quando alguém sofre, eu sofro com essa pessoa. Quando alguém cai, eu também fico tocado e quero ajudar. Quando alguém precisa de mim, nježnošću oca i majke. C'est très très beau là. eu tenho a ternura de um pai e de uma mãe. Nježnost kojom se Pavao É muito bom a ternura da qual fala São Paulo, como uma mãe fala aos seus filhos. Pavao je Ele é um herói da liberdade. Ele compreendeu o seguinte: na, a única maneira de exercer bem a sua liberdade, o que salva a nossa liberdade, to je darovati se, dati é dar-nos por amor. još E outra frase, Dans la lettre aux Galates, u pismu Galačanima, au chapitre 5, na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13, diz o que nos diz: vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Bog vas je pozvao na slobodu, Deus chamou-vos à liberdade, ovako zgužvani. oui, qui sont écrasés par... mas não a pessoas que vos sufocam, que vos esmaguem pela lei. Dieu vous appelle à la liberté, Bog vas je pozvao na slobodu, mais que votre Deus chama-vos à liberdade, mas que a vossa liberdade não seja um pretexto para o vosso egoísmo. Ao contrário, les uns des autres, naprotiv, budite u službi jedni. ponham-se ao serviço dos outros por amor. Jednostavna i vrlo važna rečenica. Uma frase simples, mas muito importante. Colocai-vos ao serviço dos outros por amor. Que a vossa liberdade não seja um pretexto para o egoísmo. Ao contrário, por amor, des autres. ponham-se ao serviço uns dos outros. Esta é a liberdade que se vive profundamente. A verdadeira liberdade, a liberdade de si mesmo. Qual é que é o homem mais livre? Onaj koji zadovoljava sve svoje prohtjeve i kaprice. Não é a pessoa que satisfaz todos os seus caprichos, todos os seus desejos. É a pessoa que em toda a circunstância permanece capaz de amar. Esse testemunho de ontem Oui, qui nous disait la chose suivante, do cardeal de Albânia, que nos dizia: passei 28 anos de prisão e fiz esta experiência peut rester na minha prisão. Eu podia permanecer livre
livre de rezar, livre de esperar em Deus, da vjeruje u livre de acreditar em Deus, livre de amar, livre de perdoar, da živi evanđelje. livre para viver o Evangelho. Slobodu nam nitko Esta liberdade pessoal ninguém nos pode tirar. A liberdade de acreditar, a liberdade de esperar, a liberdade de amar. Esta é a verdadeira liberdade. nešto vrlo lijepo. Há algo de muito belo. Oui, quel est le chemin qui nous conduit? Isso leva-nos ao que dizíamos ontem. Qual é o caminho que nos leva à verdadeira liberdade? To je rast u vjeri. Oui, toute notre foi É justamente crescer na fé. Quando a nossa fé é profunda, somos livres. Livre do erro, Slobodni od zatvorenosti sam livre de nos fecharmos a nós próprios, život. elle nous libère de l'erreur et du mensonge. Oslobađa nas od pogrešaka i laži, liberta-nos do erro e da mentira, od lažnih sloboda koje nas pritiču. livra-nos das falsas liberdades que nos oprimem e a esperança também nos torna livres. Quanto mais acreditarmos na esperança, mais seremos livres. Livres do medo, livres da inquietude, da inquietação, Tristesse, Slobodni od žalosti, livre com respeito ao desalento, com respeito à tristeza. É a eleição da esperança, como diz São Paulo. O amor também nos torna livres. Quanto mais o nosso coração cresce no amor, mais livres somos. Porque a nossa liberdade tem um sentido. A nossa vida tem um valor. sebičnost. nous libère de l'étroitesse. O amor liberta-nos do egoísmo, liberta-nos da estreiteza do coração. O amor liberta-nos, Ljubav nas oslobađa od života, od liberta-nos da turbulência, da nossa insignificância. Quando alguém ama Si tu aimes ton intensamente, quando tu abres o teu coração e sentes só próximo como a ti mesmo, imati značenje. e haverá sempre um significado e uma fecundidade, haverá sempre um valor. A verdadeira liberdade não é só uma liberdade interior. C'est vrai qu'il faut donner aux personnes un espace de liberté. Jasno, ljudima treba dati Temos que dar à pessoa um espaço de liberdade. Na prisão era impossível. koju svi A verdadeira liberdade que todos devemos acolher, que Deus nos dá a todos, mesmo na doença, mesmo no cárcere, na prisão, é a graça do Espírito Santo, esta liberdade do coração. A liberdade de acreditar em Deus, a liberdade de rezar, a liberdade de cantar o amor de Deus, a liberdade de confiar em Deus, de esperar em Deus, de amar a Deus, ljubiti samoga sebe. a liberdade de amar-me a mim mesmo, de acolher-me tal e qual como sou, não como um super-homem. Isso não tem nenhuma importância, porque eu sou um filho de Deus. Eu sou filho do Rei. E tudo o que existe no mundo é para mim. Kaže u jednoj post- Diz-nos São Paulo: o mundo, a vida, o céu, tudo é para vós. E vós sois de Cristo. E Cristo é Deus. Esta liberdade de esperar em Deus, esta liberdade de amar a Deus e esta liberdade de me amar a mim próprio e de me aceitar como eu sou, esta liberdade de amar os meus irmãos e as minhas irmãs, de servi-los neste dom e nesta alegria, esta liberdade do coração, é esta liberdade que Deus quer dar-nos. Isto ninguém nos pode dar,
Há tantos exemplos na vida dos santos. Por exemplo, Izgubio je svu slobodu Il était, em Auschwitz, među milijunima drugih. il n'était plus qu'un numéro, un matricule, padre em Auschwitz prisonnier des camps de concentration. Voyez. vestido do uniforme de prisioneiros, não se está a falar de Maximiliano, este homem que estava reduzido a nada como ser humano. Ele, Maximiliano Kolbe, exatamente, ele era absolutamente livre, Parce que son regard était trop pur. Jer je Voyez. njegov porque o seu olhar era profundamente puro, era um homem que estava reduzido a ser um número, e no entanto era o homem mais livre que existia, porque ele amava a Deus, porque ele perdoava os seus inimigos. život Ele foi capaz de dar-se livremente por seu amigo prisioneiro. No coração de Auschwitz, o padre Kolbe, padre Maximiliano Kolbe, morreu de fome quando lhe puseram num bunker, e enquanto ele estava a ser injetado de cicuta, ele cantava o Magnificat. Ele disse Fiat de Maria. É muito bom ler a vida do padre Maximiliano Kolbe, a presença da Virgem Maria sempre na sua vida, a guardiã da fé, a guardiã da oração, da esperança, do amor. Ele morreu como um homem livre, não como um escravo, mas como um homem livre. Ele deu a vida por outro prisioneiro e por essa liberdade. Podemos dizer como Jesus, a minha vida ninguém a toma, sou eu quem a dou. É a suprema liberdade. ima moj život. Ninguém pode tomar a minha vida, eu dou-a. E dou-a verdadeiramente, e dou por amor. E dou a minha vida a Deus. Dou a minha vida à igreja. E dou a minha vida por meus irmãos e as minhas irmãs. Eu sou um homem livre. Amém.